Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo Umes. Obrigado por estar aqui com a gente, aqui na Sanar. Meu nome é Saulo Ciasca. Boa noite, Saulo. Boa noite a todo mundo que está aqui. Prazer pela oportunidade. Opa, vamos falar hoje sobre como montar o próprio consultório particular, né? A gente vai passar todas as dicas. E eu queria saber, antes da gente começar, temos pessoas aqui já no chat. Pessoal, envia pra gente de onde vocês são, quem são vocês, o que vocês andam comendo, vocês estão se cuidando. Boa noite, Wellington, boa noite, Fernando. Vocês são da onde? Manda aí pra gente saber como é que vocês estão. Suelen, boa noite, Suelen. Boa noite. Muito bem, muito bem. Vamos começar, Du? Quer apresentar? Vamos começar, a gente se apresenta e bate um papinho aí. Então, vou começar aqui compartilhando a nossa tela. Opa. Nossa, tem gente do Acre. Olha só, Teixeira e Freitas, Bahia. Boa noite, Cristina. Rolândia, do Paraná. A Carol. Oi, Carol. Santa Isabel. Hoje não tem ninguém internacional, por enquanto. Acho que vai chegar, né? Pessoal, a ideia dessa live, tá? É a gente falar como é que é o beabá de montar um consultório. Desde a logística até o que vocês precisam saber aí, até de uma questão assim de fase de vida, o que vocês querem para vocês. Então a gente vai passar algumas ideias. Vou me apresentar primeiro, né? Eu não recebo auxílio de indústria farmacêutica, nenhuma outra indústria ligada à medicina. Eu sou médico formado pela USP, sou psiquiatra, fiz residência no HC, sou psicodermatista e ator. Estou coordenando a pós-graduação em psiquiatria pela Sanar, e a gente vai falar um pouquinho mais dessa pós aqui durante essa live, tá? E também sou professor de disciplina de saúde LGBT, QIA+, né, que é uma das especialidades que eu ministro, e de outros cursos sobre sexualidade. E também acabei de lançar um livrinho, olha só, Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. É um livro interessante aí para quem tiver interesse. Olha o Álvaro. O Álvaro está na nossa live, Eduardo Umes. Álvaro Furtado da Costa. A gente tem gente global aqui. Feliz de Álvaro estar aqui. Agora complicou, né? Porque a gente precisa desempenhar muito mais. Então ficou muito maior. Agora complicou. Eu também não recebo nada da indústria farmacêutica, não recebo de nenhuma outra indústria ligada à medicina, a não ser consultório, e a Universidade de São Paulo, seja no HU ou na Faculdade de Medicina, onde eu coordeno o Grapal. Além disso, o Saulo me convidou para ser professor da pós-graduação da Sanar, de psiquiatria. Sou psiquiatra, sou psicodramatista também, com um doutorado pelo Departamento de Psiquiatria, e participo de um conjunto de associações internacionais, como a Associação para College Psychiatry, que é uma associação para psiquiatria de universitários, além da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Americana de Psiquiatria, Associação de Academic Psychiatry, que é de ensino de psiquiatria, e outras associações. Também tenho livros, se eu soubesse que o Saulo ia fazer propaganda dos livros dele, ia trazer aqui, mas um deles eu posso dizer que a gente está indo para a segunda edição, porque a primeira já esgotou, que é o Clínica Psiquiátrica Guia Rápido, que é um livro do Departamento de Psiquiatria da faculdade. Pessoal, antes da gente continuar, para tudo, rapidinho, volta aí, só para volta, se puder. Por quê? Porque eu queria falar uma coisa importante, gente. Nesta live, todo mundo que se inscrever na nossa landing page, tá? A gente vai passar aí o link para vocês. Todos vão ganhar livro, vão ganhar brinde, tá? O livro é Psiquiatria para Generalistas, além também do sorteio da live. Então, assim, já temos uma pessoa aí que a gente já vai falar depois para vocês quem que ganhou, mas todo mundo, corre lá, entra lá na landing page, você coloca os seus dados direitinho. Eu acabei de me inscrever, o Eduardo Umes acabou de se inscrever, porque a gente também quer ganhar esses livros, e a gente vai ganhar junto com vocês, porque a gente tem mais de 100 livros para entregar. Todo mundo hoje vai ser ganhador desse livro. Tá bom? Aproveitem. Manda aí, Du, continua. Então, a gente vai usar essa plataforma, que é o Mentimeter, para a gente poder conversar com vocês um pouquinho, a gente entender um pouco como que vocês querem dirigir essa conversa, essa live. Então, a gente vai pedir para que quem tiver com o celular na mão, tirar uma foto do QR Code que está na tela de vocês,
quem não tiver, acessar esse site, www.mente.com, e inserir o código 9809039. Inserindo esses dados, vai aparecer uma tela muito parecida com essa daqui que está aparecendo, sem esse QR Code e sem esse acesso, para que a gente possa, todo mundo, estar participando e estar em sintonia e vocês poderem responder para a gente as coisas como andam. Tá. Mas, Du, eu não sei, por exemplo, tem gente que não sabe como é que usa o QR Code. Só para explicar, gente, se você tira uma foto, sabe o negócio para tirar foto? Tira uma foto do QR Code, o seu celular vai descobrir, vai achar a página da web, você clica na página da web, tá bom? Esse numerinho aí, 5, o que é? 5 pessoas que já entraram no Mentimeter? Sim, esse daqui, para mim, já estão em 6 pessoas que já entraram, 7. Isso. Está crescendo o número de pessoas progressivamente que estão entrando. Fernando não entendeu como que ganha o livro. Fernando, você faz o seguinte, você vai acessar conheça a pós-graduação em psiquiatria da Sanar, esse site, http://sanar.link/pós-psiquiatria. Acessa. Nesse site, você vai ter um lugarzinho lá que vai te pedir dados. Você coloca os seus dados, você envia, você recebe o seu livro na sua casa. É isso mesmo, produção? Peraí, deixa eu ouvir. É isso mesmo. A produção acabou de dizer que é isso. Não aparece campo para inserir o código do Gabriel Porto. É no mente.com. Isso, calma, não confundam a página da Sanar. A página da Sanar é para ganhar o livro, galera. Outra coisa é essa atividade que a gente está fazendo aqui na live, que é o www.mente.com, e coloca o código, tá bom? Vê se você consegue, Fernando. Fernando conseguiu. Gabriel, né? 12 pessoas já entraram. E agora a gente vai começar com a pergunta mais importante de todas, e que é a definidora de como que as coisas vão andar. Quem é mais velho? O Saulo ou eu? Não significa que as pessoas acham que o Saulo é mais velho que eu. Muito mais velho significa que o Saulo é muito mais velho do que eu. Muito mais velho, né, gente? É isso. Eu posso dar algumas dicas para a galera, para ver se o povo tá dentro aí do esquema. Não é para você falar sobre como você me deu aula durante a graduação. Né? Não queira usar dos seus dotes psicodramatistas para comigo, tá? Porque dá para perceber claramente. Olha, ó, eu tô ganhando. As pessoas estão votando, as pessoas estão errando. Eu estou ganhando. Elas não estão errando, elas estão acertando. Você está confundindo a galera. Não faça isso. A gente está aqui para falar de consultório. Não, mas então aí só para todo mundo ver, o objetivo dessa pergunta era para as pessoas começarem a usar essa ferramenta e se sentirem confortável com ela, tá? É óbvio que eu pareço muito mais novo que o Saulo, mas olha, não é verdade. Eu dei aula, inclusive, para o Saulo. Ele deu aula vezes, mas tudo bem, isso é detalhes que a gente não precisa ficar lembrando. É que eu estava internado, fiquei 3 meses internado, gente, peguei Covid gravíssimo, por isso que eu tô com essa cara zoada. Mas tô brincando, eu não peguei Covid gravíssimo. Então, o Gabriel falou, a escuridão no Eduardo está disfarçando a idade dele. A escuridão, ele quis dizer a escuridão no quarto do Eduardo, mas ele tá falando de uma escuridão sua, Eduardo. Uma escuridão própria. No meu coração. Eu tô de branco, você tá de preto, assim, é bem Darth Vader versus... Vamos continuar. Vamos lá. E essa daí, Du? As pessoas estão perguntando, quem tem consultório, quem não tem consultório? Não tenho. Não, mas eu já estou procurando. Sim, mas eu atendo para outras pessoas pagando comissão, e vocês podem ver que a pessoa tira o dinheirinho, é roubado de muito. E sim, eu já tenho o meu. A maioria das pessoas, como a gente ia esperar, ainda não tem um consultório. Que tipo de pacientes vocês querem atender? Vocês pretendem atender no consultório pacientes do SUS? Tem algumas pessoas que até atendem no consultório pacientes do SUS. Não é o usual, e isso normalmente é mais em cidade do interior. Tem gente que vai virar e falar, não, eu quero atender pacientes de convênio. Tem gente que vai falar, não, eu quero atender pacientes de convênios e particulares. E tem gente que vai dizer, não, eu quero só atender pacientes particulares.
A Grace chegou agora. Grace, dá para você participar. Acesse aí www.mente.com, usa o código que está na tela, que você consegue participar, tá bom? Manda ver. Du, 8 pessoas com Vênus e particulares. Só 3 querem só particulares. Que coisa, né? Curioso. Então, não, a gente está perguntando de ter como objetivo. Então, a pessoa tem como objetivo com Vênus em particular. Você acha que... Como é que você interpreta esse dado, Du? Eu acho que é melhor a gente falar disso daqui a pouco. Vamos continuar as perguntas e a gente constrói em cima disso. Fechou. Tá bom? Mas então, fechando, 10-5 e 4 SUS. E agora a gente vai fazer uma nuvem de palavras. Então, a gente vai pedir para que vocês escrevam. Vocês podem colocar quantas vezes vocês quiserem. Qual que é o objetivo de vocês com o consultório? Vocês querem ter o que com o consultório? E aí eu nem vou falar nada para não direcionar vocês em qual que é o objetivo, mas as pessoas têm objetivos diferentes, elas imaginam coisas diferentes com isso. Então, vamos lá, gente. Começando a responder. Cinco pessoas. Quando a gente chegar em 10 respostas, eu vou abrir para vocês verem. Espera mais um pouquinho, acho que umas 15, vai? Só para a gente ter mais. Tudo bem, a gente espera até 15 para a gente poder saber o que as pessoas querem. E aí, depois, quando aparece a primeira vez a nuvem de palavras, as pessoas ficam um pouco mais... não, agora eu vou falar e agora eu vou falar em cima do que falaram. Então é legal para a gente ver o que aparece ou não. Estão perguntando aqui, onde responde? O Jonatas perguntou. Aparece um campo no celular de vocês ou no campo. Para quem entrou agora, entre em mente.com e coloca o código que está aparecendo na tela. Então, vocês podem ver, conhecimento, renda são os que estão aparecendo mais. Outras coisas como dinheiro, longitudinalidade, autonomia, vínculos, independência, são outras coisas que vão aparecendo. Desenvolvimento, realização pessoal, tratar, satisfação. Flexibilidade de horários. Flexibilidade de horários. Flexibilidade de horário e horário fixo também teve gente que colocou. Coisa, né? Saber ser lucrativo, tempo. Bem curioso as coisas que aparecem com um objetivo. E aí, vamos agora para a pergunta que talvez seja mais norteadora para a gente nesse momento, que é: qual é o objetivo de vocês com hoje? O que vocês têm com o objetivo da gente estar conversando? O que vocês pensam que a gente pode falar? O que vocês acham que é importante a gente falar para a gente poder pensar? E aí, até para a gente poder direcionar um pouquinho mais, eu não vou esperar até os 15, eu vou abrir um pouco antes para não ficar uma nuvem tão esparsa como ficou aquela nuvem anterior. Tá? Boa. A Gelva já colocou lá no chat. Aprender com os mestres, eu acho que foi a Yasmin que escreveu isso. Porque, a Yasmin que gosta de falar com os mestres, e eu sei, ela já me mandou mensagem no WhatsApp dizendo que ela está vendo. Ela está aí, né? Regulação financeira, olha lá. Então, burocracias e regulação financeira, conhecimento, experiência vivida, como começar, dicas, aprender, esclarecimento, ter ideias, passo a passo, virar a chave. Curioso que mesmo assim a nuvem de palavras continuou não ficando tão dispersa. Olha, Yasmin te respondeu, hein, Du? Não foi ela. Não foi ela? Não foi ela. Cara, Yasmin. Esse conhecimento é o que aparece. Beleza. Então, assim, agora a gente vai ter isso tudo em mente e a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, vou parar um pouco e a ideia é agora a gente poder conversar. Então, usem também o chat do YouTube para a gente seguir na conversa. Tá? Então, Saulo, até para falar um pouquinho de trajetória pessoal, você não quer falar um pouquinho de como que funcionou para você o consultório? Falo sim, Du.
eu comecei o consultório, eu sou psiquiatra, né? Comecei o consultório no meu R1, porque já durante a residência, assim, eu estava atendendo pacientes, e aí tinha uma familiar de uma paciente que me viu atender e queria passar comigo, e ela perguntou para mim assim: doutor, você tem consultório? E onde fica? Claro, eu tenho consultório. Onde fica? Não, é que eu tô no momento, gente, porque assim, a primeira coisa que eu acho que é importante falar, a gente nunca começa sem começar. Então, a primeira consulta, o primeiro atendimento é sempre um blefe, né? Porque você não vai começar um consultório avisando o paciente que aquele é o seu primeiro paciente do consultório. Você não vai fazer isso, né? Então, assim, o que eu fiz, né? Eu consegui uma sala, eu aluguei uma sala, cheguei lá meia hora antes, que eu não queria chegar junto com a paciente e ir embora junto com a paciente, que era a minha única paciente. Isso foi em 2000 e bolinha, né? E aí, eu fui lá, atendi a paciente e tal, e fui aprendendo como é que fazia receita, como é que fazia, o que precisava da Anvisa para fazer receituário B, a gente vai falar um pouco de tudo isso, tá? E depois eu também fui aprendendo sobre questões burocráticas, então assim, foi no R1, e aí eu moro em São Paulo, né, aqui em São Paulo eu consegui, junto com um colega, dividir uma sala, fui dividindo sala que para mim era mais rentável, né, não tinha tantos pacientes no começo, a gente não tem, vai crescendo e vai ficando mais independente. Né? Hoje a gente divide, a gente tem sala lá, né? Somos colegas de sala, eu e Eduardo, lá na região da Angélica. Então a gente tem, assim, o processo, acho que a primeira dica é, quando você está dentro de um papel novo, ó, eu tô aqui, eu sou um profissional, eu sou jovem, né? Não precisa mentir que você é jovem, né? Mas Saulo, eu já tenho um atendimento, eu já tenho um tarimba, eu já sou especialista em outra área, eu quero migrar para essa área. É até mais fácil, porque você já tem experiência nisso. Mas para a maioria das pessoas que acabou de começar, você é jovem. Então, assim, o paciente está vendo que você é jovem. Você não precisa ter receios nessa questão. E sempre existe uma vantagem e uma desvantagem das coisas. Então, quando pacientes falavam para mim, nossa, como você é jovem, você é tão moço, não, a vantagem é que eu tenho muito mais tempo para estudar o seu caso, né? E aí eu vou estudar bastante o seu caso, pode ter certeza que eu estou aqui, pode contar comigo. Então, você vai fazendo técnicas de vínculo para fazer com que a pessoa confie em ti. Tá? E aí, Du, pode me perguntar mais, que eu vou falando. Pra mim, foi um pouquinho diferente da coisa. Primeiro, eu comecei no R2 e não no R1. Então, no R1 eu estava morrendo de medo de abrir o consultório. E eu acho que talvez até antes disso tem uma questão importante da gente pensar qual que é a motivação. O que é o objetivo da gente, por isso que eu coloquei aquela pergunta. Qual que é o sentido da gente ter um consultório? Fazer medicina, eu acho que todo mundo já aprendeu, a menos que você vire dono de um seguro de saúde, ninguém vai ficar rico. O único jeito de ficar rico com medicina é você explorando outros médicos. Para você fazendo consultório, você vai estar explorando você mesmo, e aí, não funciona assim. Mas eu queria ter o consultório porque era o que eu almejava como um objetivo do pessoal. Aí eu fui atrás de pensar onde que eu queria atender. Até teve algumas pessoas que tinham me perguntado antes se eu atendi ou não, até por insegurança eu disse não, ainda não tenho consultório, não tenho. E aí eu decidi, não, onde que eu quero, eu escolhi a região que eu queria ter o consultório. Meu primeiro consultório é uma distância de 170 metros do consultório. Eu e o Saulo, não é que a gente divide uma salinha, a gente divide uma sala, que a gente tem 6 salas de atendimento nesse espaço. Eu tenho a minha, o Saulo tem a dele. A minha sala é muito mais bonita que a dele. E aí, nesse daí, eu alugava por período o consultório. E eu resolvi, eu quero ter um consultório nessa região, porque aqui em São Paulo é uma cidade muito grande. Se você muda de bairros muito distantes, é uma questão. Eu queria ter em Higienópolis, e aí a ideia era, vou para lá, vou alugar um período, e fui atrás de todas essas burocracias que o Saulo estava falando. Hoje, isso tudo está muito facilitado, porque agora, com a questão de prescrição eletrônica, é algo que está muito mais fácil de acessar receituário tipo B.
para quem atende já, quem não está saindo da faculdade direto, já sabe que a gente tem um receituário simples, que é para quase tudo menos os psicotrópicos. A gente tem um receituário de controle especial, que são para aqueles que não causam dependência, e isso você baixa na internet um template, um modelozinho do receituário de controle especial, e você coloca os seus dados com o endereço de onde você vai atender e está resolvido. Para o receituário, notificação de receita tipo B, que é o receituário azul, como a gente chama coloquialmente, você tem que fazer um registro na vigilância sanitária. Então, você tem que estar alugando um lugar, e aí, ou você usa o seu endereço residencial, você vai na vigilância. Agora, você faz aqui em São Paulo pela internet, em outras cidades você tem que ir na vigilância, e aí você recebe uma numeração de receituários, você vai para uma gráfica onde você imprime as receitas daquela série. E cada vez mais você tem que fazer uma nova série quando você acaba o bloquinho. E na mesma vigilância você pode aplicar para a notificação de receita tipo A, que na psiquiatria você vai estar prescrevendo principalmente os derivados anfetamínicos, que nem metilfenidato, a Ritalina, o Concerta, o Venvance, que é a Desliz, agora o Venvance, e outros derivados anfetamínicos, e que aí você vai estar prescrevendo nesse receituário diferente, que são menos comuns da gente prescrever. A gente acaba prescrevendo mais antidepressivos, antipsicóticos, indutores do sono não benzodiazepínicos. Então, muitas vezes a gente pode começar já com esses pacientes. Mas o meu primeiro paciente foi péssimo. Eu estava super ansioso, ele era um paciente super complicado. Eu estava pensando, cara, eu faria de graça o que eu estou fazendo agora. E aí eu tremi a consulta inteira, eu fiquei super... transmiti ansiedade na hora que eu ia prescrever a medicação e fazer o recibo para ele. Eu errei algumas vezes o recibo. Isso é uma coisa importante. Não é só pensar no que você vai fazer de receituário para entregar para o paciente para levar para casa. Na hora de cobrar do paciente, é importante você ter um recibo se você for atender pacientes particulares. Se você for atender pacientes de convênios, você vai ter que ter uma empresa para se credenciar junto ao convênio, e isso vai exigir uma burocracia de procurar uma consultoria de uma empresa de contabilidade para abrir a pessoa jurídica. Fala, Saulo. Desculpa te cortar aí. Tem umas perguntas acontecendo aí, e eu queria complementar, né? O Jonatas perguntou, você atende apenas pacientes com demandas de psiquiatria? Sim, Jonatas, né? Eu estava fazendo residência, eu queria atender psiquiatria também, porque não queria fazer outras demandas, outros atendimentos. Nós, como médicos, quando a gente se forma, como generalista, a gente pode fazer qualquer tipo de atendimento. Essa é uma pergunta que é muito feita, tá? Para mim, como coordenador de uma pós em psiquiatria, porque as pessoas vão fazer uma pós, elas recebem um título de pós, tem pós, mas não recebe o título de especialista em psiquiatria. Qual que é a diferença? Tá? A diferença básica é que você não pode dizer que você é psiquiatra ou especialista em psiquiatria, mas você pode fazer atendimentos em psiquiatria em um consultório particular, tranquilamente. Você não pode se divulgar como psiquiatra, mas se alguém te indica um paciente e você atende, não tem problema algum, você tem CRM, você pode atender, e com o conteúdo da pós você consegue atender tranquilamente. A questão basicamente é essa a diferença, tá? Então tem esse ponto. Agora, respondendo, você atendia o paciente só com demanda de psiquiatria? Eu sim. Você chegava a atender outros pacientes no consultório, Du? Não. Eu atendi demanda de psicoterapia. Sim. Eu acho que talvez não seja essa a pergunta que ele trouxe, mas muitas vezes as pessoas vêm com a demanda de psicoterapia, só que no começo, pelo menos para mim, eu brinco que tem um vale que as pessoas... que o consultório é um castelo, que tem um vale e em volta tem um poço de água. E os pacientes eles vão caindo naquele poço até que eles montam tem uma quantidade grande de corpos e eles começam a chegar do outro lado do castelo. Então todo mundo fica falando, não, te mandei um paciente, e você fica acreditando, vai chegar, e não chega. Esse mesmo paciente, até pegando uma pergunta que o Gabriel Porto mandou, ele pergunta, quando o paciente pergunta algo que você realmente não sabe, como você responde? Eu não sabia coisas que ele estava me perguntando. E aí eu respondi da maneira que eu até hoje respondo. Não sei. Eu vou procurar isso, e aí na próxima consulta eu vou te responder isso
da melhor maneira possível. Eu faço a mesma coisa. O que eu faço é que eu viro e falo, não sei, vamos pegar o laptop e vamos dar uma olhada nessa resposta. Mas tem algumas perguntas que são muito mais cabeludas e que eu não vou conseguir só dar um Google, só entrar no PubMed, só entrar para ver uma bula de um remédio e responder aquilo lá. Eu não sei de você, Du, mas assim, não tem, a gente tem que saber lidar com os limites, até do que a gente não sabe. E tudo bem não saber, gente. A gente estuda bastante para a gente saber o máximo possível, mas mesmo assim, sempre tem algumas coisas que podem ser muito novas. A pessoa, de repente, veio com alguma coisa que acabou de lançar, veio com um tratamento XYZ que acabou de lançar, e aí você ficou sabendo do nome do remédio naquele momento. Então, pode acontecer no começo do consultório ou em qualquer momento, tá? Porque a gente também tem que se atualizando. Então, assim, como que a gente lida com isso? A gente assume, a gente fala. Eu acho sempre o vínculo, ele não se quebra se você falar que não sabe. O vínculo se quebra se você mostrar insegurança. Veja, você não saber não significa ficar inseguro. Né? Eu acho que assim, nossa, não sei disso, vamos olhar, será que dá tempo da gente ver agora? E aí você vê, e aí você olha, e aí você tem certeza, você mostra ao paciente a fonte, ou então tem livros no consultório, se você tiver, você pode ir lá buscar pelo livro, tá tudo bem. A pessoa tá lá contigo, porque, ok, ele não sabe, mas ele tá afim de saber. É diferente de alguém que simplesmente chutou. E realmente, ó, a Paty falou, a atualização na saúde é constante, e sim, a gente tem que sempre ter muita humildade, porque quando você acha que você sabe muito sobre algo, sempre vai vir alguém postar um vídeo no Instagram dizendo que você não sabe, falando muito mais né, daquilo lá, de algum jeito. Então, tá tudo bem não saber, mas, claro, a gente tem que correr atrás. Então, não saber significa eu tenho uma responsabilidade de saber isso pelo meu paciente. Tá? E mais que isso, é uma questão de até ética com você mesmo, porque senão você vai começar a dar condutas erradas e aí você vai colocar o seu CRM, todo o trabalho que se desenvolve em risco. Sim, exatamente. Então, não. Então, é algo que, além de com o paciente, tem uma questão de com a gente poder bancar qual que é o limite da gente. Não tem problema nenhum a gente bancar isso. Mas aí, voltando ao pimpolho. Então, dei a receita para ele, dei o recibo, e aí eu fui marcar a consulta seguinte com ele. Eu tinha um horário na semana, que era quando eu atendia, e aí ele virou e falou, não, eu remarco depois com a sua secretária. Isso foi em maio não, deve ter sido junho de 2004, e eu até hoje estou esperando ele marcar a consulta. Tá. E aí foram mais 2, 3 meses até outra pessoa marcar uma consulta. Um pedaço importante é a gente poder lidar com essa angústia. É a gente saber qual que é o objetivo da gente e onde que a gente quer chegar e quais são os preços que a gente está a fim de pagar. Ter uma ideia de um consultório particular em que você não vai atender pacientes de convênios e que você não vai pagar um preço, que você não vai ter um tempo em que o consultório vai ser pago pelo que você ganha em outros vínculos, é uma ilusão que não tem fim. É pedir para se frustrar. Assim como algumas pessoas falaram, eu vou ter reconhecimento, eu vou ter realização, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a realização, o reconhecimento, ele tem que vir da gente. A gente tem que ter a ver com as metas que a gente cria para a gente, tem a ver com os objetivos e como que a gente vai montar. Então, antes da gente ter essa conversa, eu estava conversando com o Saulo, e aí a gente estava discutindo sobre a questão de qual que é o objetivo de algumas coisas que nós estamos fazendo, e não dá para a gente pensar que, por exemplo, o jeito que o consultório do Saulo funciona é igual ao meu jeito. A gente pode estar a 10 metros de distância fisicamente, só que os horários que o Saulo atende são diferentes dos horários que eu atendo. O jeito que ele faz o agendamento dos pacientes dele é diferente do jeito que eu faço os agendamentos. Então, a Kátia, que é a nossa secretária, ela tem que ter um drive diferente para cada um, e não dá para querer dizer que o paciente com Saulo vai ter o mesmo funcionamento do que o paciente com Eduardo. Não tem como a gente virar e falar, porque outras pessoas vão estar buscando a mesma satisfação.
como você vai marcar o paciente é algo que é importante, com o consultório que você tem como objetivo. Então, internalizar isso desde um primeiro momento é algo que é essencial. Até porque, de maneira geral, quem atende em psiquiatria não tem o que em outras especialidades faz, que é a consulta de retorno. As pessoas cobram por cada atendimento. Por cada atendimento, você vai ter que tirar uma história de novo, do que aconteceu nesse período, entender o que está acontecendo. Não tem a coisa que é só ver um exame. Não tem a coisa que é só ver um efeito colateral. É algo que é maior. Então, é essencial que a gente possa ter essa tranquilidade para a gente poder ter a definição de que eu vou cobrar ou não vou cobrar. Qual que é o valor da minha consulta, qual que é o valor da minha hora e qual que é o tempo que eu vou gastar numa consulta ou num retorno. A minha primeira consulta tem a mesma duração do que a segunda consulta. Tem gente que cobra mais e aí tem uma consulta de 2 horas e a consulta sequente tem uma consulta de 15 minutos. Então, é algo que é importante pensar nesse tipo de coisa e que quanto mais cedo a gente pensa sobre isso, melhor vai ser a tranquilidade da gente não ter aquela ansiedade excruciating que a gente fica no começo. Du, queria complementar, eu pensei em várias coisas, assim, desde cobrança, porque tem uma questão de dinheiro, né, que pessoas colocaram aí, e eu queria responder a pergunta do Gabriel. Mas assim, ó, um ponto importante tem a ver com o valor, né? O quanto que você cobra. Aí você vai perguntar para quantas pessoas estão cobrando e tudo mais, mas tem o quanto você cobra e tem o quanto que você vai efetivamente cobrar, porque os pacientes choram, porque pedem, né? Tem todos os processos aí que fazem parte, né, do jogo dessa negociação, mas tem também o quanto você se permite cobrar. Né? E isso envolve alguns aspectos psicológicos também. Eu acho que tem gente que é muito escrupulosa consigo mesma e que vai começar a aumentar o valor da consulta só depois de 20, 30 anos de formado, quando tiver pós-doutorado, e agora posso aumentar o valor da consulta. Outra coisa, gente que cobra muito caro no começo, que é mais raro, porque provavelmente não vai conseguir paciente, mas também perde um pouco a noção nesse sentido. Queria contar um caso que é um caso um tanto emblemático. Uma paciente uma vez apareceu para mim, quando eu estava assim, tinha uns 4 anos de formado, estava cobrando X, tá? E ela chegou para mim, foi uma indicação, uma paciente muito rica, gente, era muito rica. E ela olhou para mim e falou assim, eu queria fazer terapia contigo. Tá bom, você já estava fazendo, já tinha formação e tal, comecei a fazer, vamos fazer. Quanto que você cobra? X, o valor da sessão é X. Eu posso te pagar 4x do valor da sessão. 4x o valor da sessão? Aí eu fiz um cálculo rápido, gente, porque 4x o valor da sessão ia ser uma grana no final do mês, 4 vezes, né? 4x. E eu pensei, nossa, 4x, mas ao mesmo tempo, porque você tem uma formação, mas você pensa assim, na hora, eu assim, brilhei o olho dentro, meu Deus, vou ganhar dinheiro. Depois eu pensei e falei assim, tá bom, o valor da sessão é X. O que você está querendo comprar com os outros 3x? Aí ela ficou assim, não tinha pensado nisso, não, desculpa, perdão. Não. E aí a gente continuou pelo valor de X, porque não estava certo 4x, gente, não estava. E depois de 2 meses de terapia, eu descobri que ela comprava todo mundo e não confiava em ninguém, né? E ela estava querendo fazer isso comigo no começo. Então, assim, existem algumas questões que você precisa ter uma ética com você, porque às vezes, ela vai querer me pagar, então eu vou receber. Não, você pode estar cometendo um erro metodológico lá, porque ela está querendo, né, tem coisas acontecendo. Vocês viram a careta que o Eduardo fez quando eu falei do 4x? Porque dá uma estranheza, né? O que significaria isso para mim? Poxa, eu estou cobrando para essa paciente 4 vezes mais. Será que eu vou tratá-la da mesma maneira como eu trato os outros pacientes? Mas a gente tem que tratar igual. Tudo bem, mas uma vez sabendo que a pessoa está te pagando 4 vezes mais, será que isso pode interferir? Eu não queria que interferisse. Então, e no final, a coisa rolou desse jeito. Respondendo perguntinhas do Gabriel, Gabriel Porto, me formo em medicina em julho. Ao fazer a pós-Sanar, em quanto tempo consigo me habilitar para iniciar os primeiros atendimentos psiquiátricos, na opinião de vocês? Olha, Gabriel, na pós, você vai começar a atender pela pós, em teleambulatório,
ou seja, já faz atendimento no segundo mês, a partir do segundo mês de pós. Você vai conseguir se habilitar para fazer atendimentos psiquiátricos dos mais prevalentes, né, depressão, ansiedade, que vai ter passado por esses módulos, já no quarto, quinto mês de pós, tá? No final da pós, a gente vai conseguir passar por todo o conteúdo da psiquiatria, e aí vocês podem pegar qualquer paciente. Mas no começo, como você não passou por tudo, pode ser que você pegue algum paciente aí no consultório que a gente ainda não tenha comentado, mas mesmo assim, durante a pós, você pode discutir esses casos com a gente, tá? Então a gente pode ajudar você com esse atendimento que você está fazendo, porque a nossa intenção é que as pessoas montem seus consultórios, tá? E que façam seus consultórios acontecerem, tá bom? E aí tem uma pergunta bem legal da Adriana sobre o mercado de trabalho na psiquiatria, que eu acho que fala um pouco do que a gente está falando. O mercado de trabalho da psiquiatria, tanto que o Saulo fez aquela pergunta, curioso essa coisa do pessoal atendendo muito convênio e falando pouco de particular. O mercado de trabalho em psiquiatria, ele é um mercado que é bom, inclusive porque, não sei se provavelmente muitos de vocês talvez não tivessem nem nascidos, mas até 97 não era coberto atendimento em saúde mental pelos convênios, não era obrigatório a cobertura dos convênios. Isso fez com que atendimentos de psiquiatria, de psicoterapia, não fossem cobertos. E aí, em 97, quando os clínicos, os obstetras, os pediatras já estavam sofrendo pelo excesso de pessoas nos convênios e estavam tendo dificuldade de ganhar dinheiro porque estavam sendo explorados pelos donos de convênios, os psiquiatras viraram e falaram, mas a gente não quer tanto entrar nesse mercado. E aí acaba tendo uma questão que a gente continua tendo no mercado, que permite consultório particular para atendimento só de pacientes particulares e não via convênios e particulares, muito maior do que outras especialidades. Então, o mercado é um mercado de trabalho que tem uma demanda maior. Em cidades menores, às vezes tem uma questão de preconceito, então uma cidade de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, talvez isso fique um pouco mais difícil de ser absorvido, mas às vezes pessoas de outras cidades vão para lá. Eu lembro, na residência, tive uma experiência em Porto Nacional, no Tocantins, e tinha gente da região que ia para Porto Nacional para passar nos serviços de saúde mental que tinham na cidade, ou para serviço particular iam em outros municípios. E isso acabava funcionando, e os psiquiatras tinham uma capacidade de atender muita gente no interior, acaba tendo uma renda muito boa atendendo. Aqui em São Paulo, felizmente, a gente pode atender bem, a gente pode cobrar valores de consulta bons, e que aí, de novo, como o Saulo falou, isso vai dependendo do mercado, vai dependendo do quanto que você vai avançando na carreira. Então, um professor titular da Faculdade de Medicina cobra R$ 3.500 a consulta, né, Saulo? 3.800. Um livre docente cobra na faixa de R$ 2.000, mais ou menos, a consulta. Um professor doutor cobra seus R$ 1.200, R$ 1.500, gerando alguns que têm um pouquinho mais de dificuldade em cobrar, como um dos que vos fala. Então, as pessoas acabam tendo uma possibilidade de ter uma inserção, tem demanda, tem bastante gente que pode pagar, e aí seguros de saúde acabam sendo uma maneira que as pessoas frequentemente vão buscar o reembolso de parte da consulta. Isso. Respondendo a pergunta da Grace, para te responder isso, eu vou aproveitar, tá? O pessoal da Sanatome me pediu, eu vou vou compartilhar aqui a tela, até para ajudar vocês, eu vou mostrar aquele guia, tá? Deixa eu abrir aqui, aquele sitezinho da Pós-Sanamed/Psiquiatria, lembra? Aquele lá para vocês ganharem o livro? Vou compartilhar aqui a tela para vocês, que eu vou mostrar rapidinho e já te respondo essa pergunta, tá bom? Tá. Aqui. Tá compartilhando aí para vocês? Ainda não, Saulo. Ainda não? Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Por alguma razão, o meu Catalina não está querendo compartilhar essa tela aí. Tudo bem, depois eu mostro para vocês.
Estão te respondendo, tá? Respondendo para você não esperar. O tempo para fazer a prova de título, você pode ter a pós-graduação, mas para fazer a prova de título, você tem que cumprir alguns outros trâmites, tá? Você precisa comprovar alguns anos de experiência em psiquiatria e você precisa comprovar, você tem algumas pontuações. Você vai fazer a prova de título pela ABP, tem algumas pontuações, você pode entrar no site, tá? O título da pós não ajuda no sentido de você, para a prova de título, vai te ajudar na tua vida, para você atender e para você ficar se sentindo tranquila para poder atender, se sentir capacitado aí para fazer o seu consultório acontecer. Muita gente opta pela pós porque é um dispositivo mais rápido, até também porque muita gente está em lugares onde não é tão fácil fazer, né, outras atividades e ter essa especialização, tá bom? E tem muita gente já o Gabriel colocou, na opinião de vocês, já é visível o aumento da demanda pelo médico psiquiatra capacitado em psiquiatria? O que você acha, né? Depois de uma pandemia em que as pessoas ficaram a demanda que a gente tem que é gigantesca. A gente tem uma quantidade de pessoas, a gente está falando para médicos, não sei se vocês sabem qual que é a percentagem de estudantes de medicina que vão ter um episódio depressivo durante os 6 anos. Uma dica, numa pessoa que não é médica, é 20% a 30% ao longo da vida. Já dando a resposta, sem esperar vocês responderem, tem uma meta-análise de estudos brasileiros que fala de 31,7%, acho, dos estudantes de medicina vão ter sintomas compatíveis com um episódio depressivo ao longo dos 6 anos. Então, assim, é uma coisa que é muito importante, a prevalência, e as pessoas não vão atrás. Menos de 1/6 dos estudantes de medicina buscam ajuda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e tem uma demanda gigantesca que as pessoas não cuidam, e quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente tem a possibilidade de acesso, maior vai ser a demanda por pessoas que atendam em saúde mental. Agora eu vou tentar compartilhar aqui. Eu preciso achar a página para eu poder compartilhar com vocês, mas o Saulo me mandou aqui a página. É claro que eu fiz alguma besteira. Pós-graduação em psiquiatria. Vamos lá. Aí. Boa, obrigado. Então, essa pagininha, gente, é a landing page da psiquiatria, tá? Onde vocês vão ver um pouco mais sobre a pós em psiquiatria, para saber mais sobre as aulas online. A gente tem um tripé de ensino aí, tá? São aulas online gravadas, com ficções, tem simulações de práticas profissionais e entrevistas clínicas, são os teleatendimentos, tá bom? E a gente tem aí desce um pouquinho mais, Du, pode descer. É um curso de 18 meses, pode descer mais. Pode descer mais. Vai falar um pouquinho dessa metodologia, né, das simulações. Essas simulações são feitas em psicodrama. A gente vai simular atendimentos também, além dos atendimentos reais que vão acontecer, tá? E pode descer, que eu queria que as pessoas vissem onde que elas escrevem para poder se inscrever aí, ó. Aqui, ó. Inscreva-se para você ganhar o livrinho. É onde a gente se inscreveu. Não esquece de colocar certinho o endereço, senão não chega na sua casa, chega na casa de outra pessoa. Tá bom? Tudo bem? Du, o pessoal pediu pelo passo a passo. Como montar um consultório em psiquiatria? Como é que monta um passo a passo? Saulo, a gente só tem mais uns 45 minutos e não 4 dias e meio. Falar de todos os passos do passo a passo, eu acho que é muita coisa. Mas eu acho que a primeira coisa para a gente poder pensar no passo a passo, tem a coisa que eu vou ser chato nisso. Se você não tem clareza de qual que é o teu objetivo, você não vai poder pensar como montar. Se você quer atender convênios e particulares, você vai ter que ter uma PJ associada, você vai ter que ter um lugar para poder abrir essa PJ. Então, você tem interesse para fazer o atendimento. Você vai ter que ver se você vai fazer sozinho, se você vai ter sócios. É o que você falou, você dividia o período com um colega teu. O quanto que você tem que ter essa ideia de qual que é o trajeto que você vai querer ter ao longo do tempo. Então,
O começo vai ser fazer um atendimento de pacientes numa sala dividida. Depois eu quero não mais dividir o período. Depois eu quero ter vários períodos. Depois eu quero ter a minha própria sala. Depois eu quero alugar para outras pessoas para diminuir o meu custo da sala. Como que é esse trajetório? Você tem que ter uma noção de quais são as regras da vigilância. Então, não pode... uma coisa que frequentemente a gente vê, mas que não pode, é consultório com tapete, consultório com cortinas que juntem pó. Tem todo um conjunto de regras da vigilância sanitária que a gente tem que observar. Tem que ter pias no banheiro para poder lavar a mão. Você tem que ter essa noção e que é essencial, porque senão você vai ser autuado pela vigilância. Aí você tem um mês para se adequar, e depois desse um mês, se você não se adequou, você vai pagar uma multa importante. Você tem que pensar em como que você vai fazer propaganda. Então, no R1, no R2, você vai estar fazendo propaganda com seus amigos. Quando você está fazendo especialização, você vai falar com seus colegas que acabaram de se formar, ou que já estão formados em outras especialidades, ou no plantão que você dá de clínica, no plantão que você dá de ortopedia, nos pacientes que você atende de neurocirurgia e você vai começar a drenar para uma prática em psiquiatria. Você tem que ter uma ideia de como que você vai se colocar. E aí vem para um conceito que é muito importante, que é quando a gente está olhando para um consultório, a gente tem que pensar qual que é o produto que você quer ser. O produto que eu, Eduardo, quero ser é um produto mais ligado a uma vida acadêmica. Então, eu frequento congressos, eu participo de várias associações, eu dou supervisão para internos, para residentes. Esse é um produto. Significa que eu sou melhor do que a pessoa que não fez esse trajetório, que terminou uma formação numa pós-graduação, numa residência, e foi atender e não olhou para trás para a academia, para olhar para a faculdade e não teve mais nenhum contato. Não, isso não me torna melhor ou pior. São produtos diferentes. E que as pessoas dão valores diferentes para esses produtos. É mais difícil uma pessoa que tem uma trajetória que não vai estar ligada a isso, que não vai estar ligada a ter uma rede com jornalistas, etc. e tal, possa cobrar os R$3.500 que um professor titular cobra. Mas eu, Eduardo, não sei se eu quero cobrar R$3.500. Também porque eles cobram diferente, né, Du? Normalmente a consulta, eles fazem uma primeira consulta e depois encaminham para colegas que vão seguir, né? Vão fazer o segmento. Então, que é um outro tipo de trabalho também, é fazer a primeira avaliação. Eu faço o diagnóstico, depois outra pessoa trata, né? Tem outras pessoas que tratam também, então acho que muita coisa pode acontecer aí, né? E aí é sempre muito importante a gente ter essa noção da tua trajetória pessoal. Não é que você não possa mudar. Se você perguntasse para mim, 20 anos atrás, quando eu estava no internato, o que eu ia fazer, na época eu ia responder que eu ia fazer moléstias infecciosas, ia ser colega do Álvaro, e acabar trabalhar com doenças virais, principalmente HIV e as atuais ISTs, que era algo que eu gostava, mas que não é só isso que eu gostava. E aí eu falei, não é esse caminho que eu quero seguir, e aí eu fui dando cabeçadas até que eu achei, no 6º ano, a psiquiatria, e morria de medo de não estar feliz. E hoje eu fico muito feliz com a minha escolha. A gente precisa o tempo todo estar aberto a poder rever. Mas o que é a trajetória pessoal que vocês têm como objetivo? Então, se vocês querem atender num plano, você vai ter que ver qual que é o requisito que aquele plano vai ter. Tem alguns planos que vão exigir que você tenha um título de especialista, seja para uma sociedade, seja para você ter feito uma residência, e aí você poder fazer a inscrição. Vão ter convênios que não vão exigir esse tipo de coisa. Isso eu acho que foi até uma pergunta de alguém no YouTube, pelo que eu estou acompanhando aqui. O Luciano Teixeira, acho que ele falou. Vão ter alguns que vão exigir, alguns que não vão ter. A gente tem que olhar o que é que isso vai caber para cada um. Planos em cidades maiores vão acabar exigindo uma complexidade maior. Em cidades menores, em planos menores, muitas vezes vão exigir uma complexidade menor da documentação que você vai ter.
Quando você pensa no atendimento eu quero ter atender plano, você pode até virar e falar, olha só, eu estou no interior, eu tenho uma demanda grande para uma clínica de internação e eu vou querer, além de ter o consultório, eu vou querer ter um hospital dia, eu vou querer ter uma clínica para internação de curta duração, que pode ser uma fonte de renda importante. Então, tudo isso é importante você pensar. Eu nunca ia querer ir atrás de uma clínica, de ter um hospital dia, porque tem um monte de burocracias que são cansativas para burro, e um monte de exigências de você cuidar de contratação de pessoal, etc. e tal, que aí entra no que a gente falou. Quais são os objetivos? Eu quero poder ter uma flexibilidade de poder virar e falar, olha só, eu vou para 2 congressos internacionais por ano, vou para 3 congressos nacionais por ano, além disso vou tirar férias 2 a 3 vezes por ano. Então, assim, poder fazer tudo isso exige uma flexibilidade que é diferente Mas eu, Eduardo, não tenho problema nenhum em atender pacientes, às vezes, até às 9 horas da noite, até às 10 horas da noite. O Saulo, que é uma pessoa mais regrada, que se cuida melhor, vira e fala, não, eu começo mais tarde o consultório, não começo a 1h30, 2 horas, que nem o Eduardo, eu começo 2h30, 3 horas, e vou até 8 horas, segunda-feira, no máximo que é o grupo, eu vou até as 9h30 o atendimento. Mas é o fora da curva que ele faz o atendimento do grupo da segunda-feira. Isso é individual e intransferível. E faz parte desse plano de você poder montar qual que é o teu objetivo. Du, tem uma questão, né, que o pessoal está perguntando. Eu acredito, tá, Luciano, em relação a atendimento de convênio, tem uma questão diferente no atendimento de plano de saúde para atendimento particular em psiquiatria. Por quê? Porque psiquiatria você precisa de mais tempo para atender. Pelo menos a experiência que a gente tem aqui de São Paulo, as clínicas de convênio, elas são muito pouco procuradas, mesmo por pessoas que não têm muito poder aquisitivo. Por quê? Porque a pessoa vai lá, ela vai ter 10 minutos para ser atendida, em psiquiatria, 10 minutos, você não faz muita psiquiatria em 10 minutos. Então, para você poder fazer psiquiatria, você precisa de um pouco mais de tempo, para você poder ter tempo de conversar, fazer vínculo. Né, a gente tende a dizer que um psiquiatra que não conhece o paciente, ou um psiquiatra desesperado, é um psiquiatra que vai dar muito remédio, porque você está desesperado, você não conhece, você vai tratar e vai aumentar para caramba a dose dos remédios, você não conhece direito a pessoa, então você não consegue segurar no vínculo, segurar na rédea, vamos dizer assim, né, de confiar que não vai ficar bem dessa maneira, porque tal coisa está acontecendo, não. Então, assim, eu acho que, e aí eu volto para aquela questão que eu levantei lá no comecinho, né, da nossa, que muita gente está com uma ideia de fazer misto, né, particular e convênio. E a gente sabe que as realidades são diferentes. São Paulo é diferente de outras cidades daí do interior, inclusive do resto do Brasil. Exatamente. E a gente sabe que, a depender dos lugares, rola um monopólio mesmo dos planos, né? As pessoas elas vão todas para o plano e tem muito pouca gente no particular. Mas mesmo essa lógica pode ser quebrada. Se você cobrar um pouco menos no particular e fizer uma boa propaganda. E eu acho que, assim, propaganda, marketing pessoal, é sempre, para mim, qualquer pessoa que eu converso é uma possível pessoa que pode me indicar paciente. E o marketing pessoal passa por um bom atendimento. Se você faz um atendimento de 15 minutos, de 20 minutos, você vai estar passando a informação que você é um médico, que vai estar vendo naquele tempo e que vai ter a profundidade daquilo. Se você pode ter uma consulta de 40 minutos, de 1 hora, você está mostrando uma outra atitude, você vai conseguir conhecer a pessoa de uma outra maneira e a pessoa vai se sentir ouvida. Esses dias mesmo teve uma paciente que o Saulo me encaminhou, que ela estava comentando sobre como que ela se sentia super bem porque ela tinha tido uma experiência que ela tinha falado, não, vou no médico de convênio, que é mais fácil, não tem por que gastar com um psiquiatra particular, mesmo ela tendo dinheiro, e aí ela teve uma consulta de 15 minutos, mesmo tendo um convênio super caro. E aí a gente teve uma consulta normal, e ela ficou, nossa, como é legal ter uma pessoa que consegue ouvir, que está prestando atenção, que faz as ligações, etc. e tal, e como que isso é uma fonte importante de encaminhamento. A grande parte dos meus pacientes vem
por encaminhamento de outros pacientes. Sim, os meus também, com certeza. Aí, o médico vira e fala, nossa, fez um bom trabalho, então eu vou mandar outros pacientes porque esse cara faz um trabalho legal. Então, esse tipo de rede, esse tipo de criação de possibilidade é essencial. E aí, você participar de conversar com outras pessoas, é o que o Saulo falou, é você o tempo todo estar mostrando que você tem uma atitude aberta, que você tem uma capacidade de escuta, e tomar muito cuidado, porque às vezes, quando a gente fala da capacidade de escuta, tem algumas pessoas que vão lá e viram e falam, vou falar a frase como o Saulo, como o Eduardo disse, assim, assim, assado. Não, aquilo lá tem que ser adequado, tem que estar pertinente para aquela relação. Não pode ser uma receita de bolo. Sim, sim. Uma coisa importantíssima que eu lembrei nós trabalhamos muito com psicólogos e psicólogas, né? Uma grande fonte de encaminhamento vem da psicologia, porque a psicologia trabalha conosco. Aqui, veja, eu ainda recebo um feedback de alguns psicólogos que me encaminham pacientes e que eu ligo para o psicólogo depois, eu falo, tal, né? Atendi, queria conversar contigo, porque assim, a maioria dos psiquiatras não fazem muito disso, porque às vezes não tem tempo, mas você mostrar disponível para a pessoa que te encaminhou um paciente, um psicólogo, e discutir esse caso, e poder ter esse tempo, essa pessoa, ela te compra, e aí você vai ter vários pacientes indicados por essa pessoa. Então, assim, cultivem as amizades com a psicologia e outras áreas médicas, porque muitas vezes no início é onde você vai mais ter fonte de encaminhamento, né? Às vezes no início é amigo, familiar, mas pegou alguns 2, 3, 4 pacientes, esses pacientes vão começar a encaminhar para outros pacientes, e aí os psicólogos desses pacientes, se te conhecerem e virem que, nossa, né, eles falam da gente para os psicólogos, né? E aí o psicólogo, às vezes, ele quer te conhecer, ele quer te ligar para saber quem é você, para poder te encaminhar também. E aí a coisa vira uma bola de neve. Então, esse marketing pessoal é importante. E aí, você não precisa ter RQE para isso, tá? Não precisa ter RQE para isso. Você precisa saber o que você está fazendo e ter essa escuta e ter tempo e disponibilidade para atender. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes vão vir profissionais que vão vir com ofertas de, eu quero fazer uma parceria, que eu te encaminho o paciente e você me paga, uma parceria baseada em pagar, não vai funcionar. É estranho, né? Uma parceria que é baseada na confiança no teu trabalho, isso que vai perdurar e que aí, você trabalhando em qualquer lugar que seja, a pessoa vai virar e falar, vai nessa pessoa porque vale a pena. Um outro aspecto que acho que é importante falar, vocês podem ver, o Saulo e eu estamos falando de espaços nas nossas casas. Esses espaços são espaços que são confortáveis, não só para vocês verem, porque não, são espaços nossos, das nossas casas, e que são espaços que são importantes serem confortáveis, porque para a gente vai passar muitas vezes um tempo grande nesses lugares. Seja aqui, ou seja no consultório, se você não tiver um espaço que você se sinta tranquilo, chances são que a pessoa que vai estar conversando também não vai se sentir tranquila com aquele espaço. E aí é importante você poder estar tranquilo com onde o paciente vai poder parar o carro, como que o paciente vai poder chegar naquele lugar se ele vier de transporte público. Mas transporte público, você está falando de pacientes particulares. Eu tenho pacientes que são executivos de multinacionais e que vão de metrô para o consultório. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, porque esse tipo de preconceito cada vez mais não é verdadeiro. A gente tem que estar tranquilo com a equipe que vai estar recebendo a pessoa, a gente está tranquilo no espaço que a gente está ocupando, e isso é algo que é muito importante. No começo é mais difícil, mas, às vezes, é poder fazer um investimento em um lugar que não vai ser só aquela cadeira em específica, que parece uma cadeira que foi arrancada de uma sala de aula, a mesinha que era a mesinha do computador da sala pro aluno, a sala dos computadores da faculdade, e que aí montaram aquela coisa super baratinha, e que não, é um espaço legal, um espaço que é confortável, que você se sente acolhido, e que a pessoa se sente acolhida, e que principalmente em saúde mental, em que as pessoas vão falar de temas que são muito cheios de estigma, que vai ser muito difícil muitas vezes para a pessoa falar, se a gente não criar esse espaço
gostoso, esse espaço confortável, e a gente não tiver uma atitude nesse sentido, isso vai ser muito difícil para a pessoa se abrir e vai ser mais difícil para a gente poder ter um atendimento efetivo e aí gerar mais pacientes e poder ter esse crescimento ao longo do tempo. Respondendo a pergunta do Gabriel, a consulta de retorno, aquela livre de cobrança, é um direito do paciente? Gabriel, não, isso daí é uma tradição, não se cobrar na consulta de retorno, quebrada, que a gente quebra quando a pessoa faz psiquiatria, entendeu? Então a gente briga com psiquiatras que não cobram a consulta de retorno, porque não existe consulta de retorno em psiquiatria. Quando você vai fazer um consultório, você vai atender por 45, 50, uma hora, né? Tem gente que atende até mais. O retorno desse paciente não vai durar 15 minutos. Você vai conversar 50 minutos, uma hora. Então, assim, você vai usar o seu tempo para aprofundar as questões que foram conversadas nas últimas consultas. Porque o diagnóstico em psiquiatria ele é longitudinal, né? A gente sempre faz e refaz e reformula e recheca o diagnóstico. Então, o diagnóstico a pessoa não ganha na primeira consulta e acabou. É sempre aquilo. Você precisa reavaliar aquele diagnóstico para ver se é aquilo mesmo, sempre, tá? Você ia falar, Paulo, você falou que é uma coisa da psiquiatria? Não, várias outras especialidades. Quando a pessoa não vai fazer só uma checagem de exame, elas vão ter a consulta sequencial. Sim. Os convênios, muitas vezes, por cláusulas dos convênios, e aí não é uma questão de legislação, não é uma consulta de CRM, de CFM, por cláusulas dos convênios, ele não vai pagar se a consulta acontecer em menos de uma semana, se a consulta acontecer em menos de 15 dias, se a consulta acontecer em menos de um mês. Mas isso é algo entre a negociação entre o plano de saúde, o seguro de saúde e o paciente. Se você atender um plano de saúde no seu consultório, aí você, na hora da negociação, vai ter essa determinação do intervalo que vai ter o pagamento ou não. Isso. Como eles muitas vezes vão ser maiores do que a gente, eles vão virar e falar, olha só, ou você não cobra em 15 dias, em um mês, ou você não atende com a gente. E aí cabe de você aceitar esse tipo de cláusula ou não. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Tá? Assim como uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam, mas médico, você cobra? Médicos mais velhos ficam horrorizados quando você fala de cobrar de outros médicos. Quando eu vou em outros médicos, eles brigam comigo, porque não vou cobrar de você, poxa vida, colega. Eu sempre faço questão de pagar. Por quê? Porque isso faz parte do reconhecimento. E no consultório eu atendo 40% dos meus pacientes são médicos e mais não sei quantos pacientes são familiares de médicos. Se eu não cobrasse de médicos e de familiares de médicos, eu ia ter que atender na minha casa, na rua, porque não ia ter como ganhar dinheiro. Du, tem uma pergunta que as pessoas fazem bastante, né, que eu acho que entra em consonância com o que o Fernando perguntou. O Fernando perguntou, como vocês veem a teleconsulta em psiquiatria? É uma possibilidade viável? Fernando, olha, durante a pandemia, os ginecos pararam, os obstetras não pararam, né, porque as pessoas continuaram nascendo. Cirurgiões plásticos pararam, né, muitos cirurgiões pararam, porque cirurgias eletivas pararam. Os psiquiatras não pararam. Nós todos fomos para teleatendimento, teleconsulta, e a gente está fazendo teleconsulta desde então, tá? Porque tem muitos pacientes, a gente não parou, não acabou a pandemia, e em psiquiatria é absolutamente viável. A gente também vai descobrindo maneiras de você poder criar um setting, né, que é esse contrato e esse ambiente de atendimento online. É possível, tá? A gente ensina como faz isso na pós, passa essas experiências, mas é muito possível. Então, tem gente que a gente atende, inclusive, que pode estar em outros estados, porque a pessoa está lá, com a família lá, e você pode atender agora, virou realidade. Ainda mais agora com receituário digital. Tá? Então, eu tenho alguns pacientes que já vinham de avião, agora eles estão economizando a passagem de avião. Pessoalmente, eu prefiro atendimento presencial, porque isso é uma coisa que vocês, quando vocês estão vendo, vocês não sabem se eu estou batendo na minha perna aqui embaixo ou não. Vocês estão vendo a minha cadeira virando de tempo em tempo, vocês não sabem se é porque eu estou virando para pegar alguma coisa, tipo o chá que eu fico tomando enquanto a gente está conversando, ou se é porque eu estou ansioso.
E a leitura corporal é algo que é essencial para um melhor diagnóstico. Mas a gente consegue fazer um proxy, algo muito próximo ao que é uma consulta pelo teleatendimento. Eu não pretendo deixar de ter o consultório físico, e eu pretendo que mais cedo ou mais tarde eu possa diminuir muito o número de atendimentos à distância. Mas com pacientes, por exemplo, que estão com sintomas gripais, nesse momento é algo que é super importante da gente não desassisti-los. E mesmo quando a gente tem sintomas gripais e que a gente fica afastado, da gente poder fazer o atendimento à distância das pessoas, isso ajudou muito durante a pandemia e que provavelmente vai continuar depois que a gente acabar com tudo isso. Também prefiro, Du. A presença, né, é sempre mais potente, mais intensa do que online. A gente sabe disso. Mas não significa que não seja possível, né? Em termos de mobilidade, é super viável. Mas mesmo assim, veja, tem pessoas que querem ser atendidas no consultório presencialmente. E eu entendo o motivo, porque aquele momento de você ir lá, conversar com o seu médico, com o seu psiquiatra, que você confia, que está naquela sala, que ninguém vai escutar, né, que você tá seguro lá dentro de um sigilo e tudo mais, aquilo também faz parte do atendimento e as pessoas buscam por isso. E tudo muitas vezes vem em volta de você ter uma preparação para ir, o que você vai pensando no caminho, no carro, para o consultório. Ou às vezes a pessoa que vai lá, marca depois do horário do almoço, então já tem um almoço que ela se permite, um almoço maior, que ela começa a fazer essa preparação, entra no consultório, fica fazendo a pré-terapia com a secretária, depois entra no consultório com a gente, tem o ambiente que o Saulo falou, e como que muitas vezes algumas colocações para nós que somos psicodramatistas, você fazer uma dramatização por vídeo é possível, só que é muito diferente do que uma dramatização no pessoal. Mas, Eduardo, você está falando de psicodrama no meio de um contexto de psiquiatria clínica? Sim, você fazer o atendimento. Alguém virou e está reclamando que eu estou tomando Ice Tea. Não estou tomando Ice Tea. Vou fazer uma propaganda, merchan. Esse aqui é um feel good de Amora, tá? Se eu começo a tomar isso às 8, eu não aguento a live inteira, eu preciso ir ao banheiro. Não rola. A bexiga é boa, mas você me atrapalhou. A pessoa me atrapalhou falando do Ice Tea. Psicograma. Você ter uma formação da pós, você ter uma formação da psicoterapia, toda a formação que você fizer vai agregar muito à tua prática ambulatorial. Mesmo quem não for seguir um consultório de psiquiatria, poder ter essa experiência, poder ter essa vivência, é algo que ajuda muito a pessoa a poder olhar de uma maneira diferente e que, às vezes, isso pode ajudar a pessoa a discutir, olha só, o quanto que isso não vai me ajudar a entender o paciente de uma maneira específica. Então, formações de pós-graduação são uma parte importante em que você pode complementar o teu conhecimento. Fale, Saulo. Não, acho ótimo isso, porque a gente tem... eu fico pensando também como é que a gente organiza consultório, né? Você falou que o seu consultório é mais bonito que o meu, eu acho o contrário, mas assim, o consultório é bonito, gente, quando você se sente bem dentro dele, né? Então, existem algumas regras, claro, você nunca vai ficar enclausurado num canto com pessoas que você não conhece, porque se pacientes agitarem, você tem que ficar perto da saída, então arranja uma maneira da porta ficar perto de você, né, para você, se acontecer alguma coisa, você sai, pensando que em psiquiatria podem acontecer coisas, né? Quando eu vou atender alguém potencialmente mais agitado, eu tiro alguns objetos que podem também ser um pouco mais complicados de falar, e eu acho que é isso. O Henrique, pensando no consultório particular, vocês acham que vale a pena o marketing digital? Vocês realizam esse tipo de propaganda nas redes e outros meios de comunicação? Investem muito dinheiro nisso? E aí, Du? Saulo, só desculpa, uma coisa importante para as pessoas também não ficarem com medo. Em todos os anos de psiquiatria que eu tive até hoje, teve só uma vez um paciente que tentou me agredir,
e não foi no consultório, foi numa clínica psiquiátrica que eu trabalhava, a afinada Conviver, tá? Que ele foi internado e ele resolveu que ele ia embora da internação de madrugada. E aí a gente explicou para ele que não poderia receber alta naquele momento, que não tinha... que era uma internação involuntária, que não podia receber alta. Ele resolveu que ele ia tirar a chave de mim, e aí foi a única vez que alguém tentou me agredir. As pessoas têm muito essa fantasia de que a psiquiatria pode acontecer, pode, a gente se preocupa com isso, mas não é que é uma rotina, é uma preocupação que a gente tem porque a gente sabe desse potencial. Tá? Voltando para a questão do marketing pessoal, eu não... eu, em alguns momentos que eu tenho tempo livre, eu vou lá e eu preencho coisas esporádicas. Então, tinha uma empresa que eu, mesmo que eu lembrasse o nome, talvez eu não falasse aqui, que tinha perguntas e respostas de pacientes que eu de vez em quando respondia, e aí depois eles começaram a vender esse tipo de exposição, e eu me recuso a pagar por esse tipo de exposição. Eu tenho uma página no Facebook que eu não atualizo há muito tempo, eu tenho uma página pessoal, umis.com.br, e que eu não atualizo, é basicamente um jeito das pessoas jogarem meu nome e saberem achar o consultório. Já deve ter uns 2 anos e pouco desde que a gente mudou para o consultório que a gente está atualmente, que eu não atualizo aquela página. Então, assim, isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. A minha experiência com marketing digital é nula, mas o que eu vejo de muitos colegas que investem em marketing digital é que são pacientes que não ficam. São pacientes que vão lá, vão tentar aquela experiência e que muitas vezes elas não vão ter uma identificação, elas vão pela imagem e não pelo que você é, e que muitas vezes isso vai ser disparo. Não sei você, Saulo, qual que é a tua experiência? Eu acho que depende muito do perfil da pessoa, tá? Tem gente que... Marketing, gente, pode ser marketing de várias formas. Tem gente que faz marketing pessoal. Tá? Na padaria fala que né, que é uma pessoa que está fazendo atendimento em psiquiatria e deixa um cartãozinho lá. Tem gente que, com todo mundo que conversa, numa festa, faz questão de falar que ele está fazendo consultório, deixa cartãozinho com as pessoas. Então, é um jeito de fazer marketing. Tem gente que vai para o Instagram. Instagram é uma outra possibilidade. Você vai ver vários médicos, né, produzindo conteúdo no Instagram, virando produtor de conteúdo digital. É uma outra possibilidade de marketing. Eu acho que, assim, nada impede você se você quer trabalhar em saúde mental e você quer ser mais conhecido na área, pode estudar e colocar conteúdos na internet. Produza conteúdos, você vai ganhando notoriedade, autoridade, e as pessoas começam a querer te indicar. Mas, gente, não tem nada, tá? Porque eu já vi, assim, Instagrammer com não sei quantos mil pessoas, tal, recebeu indicação e a pessoa não gostou do profissional, porque o profissional atendeu em 30 minutos, não fez tal exame, nananã, ficou aquém, acabou. Você fez um atendimento ruim no consultório, você se queima. Então, assim, o melhor marketing é você fazer um bom atendimento no consultório. Porque se você tiver um paciente, esse cara gostar de você, essa mulher gostar de você, você vai ter... Às vezes o paciente vem, não sei de você, às vezes o próprio paciente se indica, né? Eu atendi o cara em 2010, agora em 2021, ele volta comigo, faz um tempão quando eu vejo ele volta porque, nossa, você me ajudou em 2010, e aí eu fiquei bem, nananã. Às vezes os pacientes vão embora, e a gente pensa que a gente foi abandonado. Não, a pessoa só melhorou, depois, 10 anos depois, ela pode voltar. Então, assim, para mim, eu ainda acho que a melhor consulta que você possa fazer é o melhor marketing. Porque no resto, é tudo que é um jeito de chamar a gente. É uma rede que você joga, tá? Mas o que você faz quando você pega esse peixe? O que você faz quando, né? Como é que você cuida? Acho que precisa pensar, tá? Concordo. Uma chuva de perguntas aí, ó. Vamos lá. Ó, Gabriel, vocês podem me recomendar uma fonte de estudo sobre linguagem corporal para uso no consultório? O tema caiu muito no popularesco, foi ocupado. Quer indicado? Tem aquele livro que eu gosto muito, é o Corpo Fala, não é? É o Corpo Fala. De Pierre Léo e
Roland Tompacol. Eu vou escrever aqui no chat para vocês, tá bom? Maravilha. Eu Esse acho que é um ótimo ponto para começar a jornada. É um livro antigo, mas ele ainda, ele é imbatível, aquele livro lá. Ele é antigo, mas é super atual. Super, super bom. Um livro bom. Vou mandar aí para vocês no chat, tá? Como lidar com o paciente que quer somente atestado? Eduardo, o que você faz com vocês aí? Atualmente eu fico feliz que quando você cobra mais, as pessoas não vão em você por somente atestado. Mas quando a pessoa só quer atestado, a primeira questão é você entender se tem alguma coisa de adoecimento ou não. Se você acha que não tem um adoecimento, é importante você ir atrás disso e documentar muito bem no prontuário. O prontuário é teu melhor amigo sempre. Então, se você acha que a pessoa não tem a demanda, virar e falar, olha só, não acho, existe um CID que é maravilhoso, agora no CID 11 eu não sei ainda de cabeça, mas no CID 10, Z00.4, consulta psiquiátrica de screening, e se a pessoa diz, mas eu quero ficar afastada, paciente comparece em consulta de Z00.4 com demanda de afastamento por 15 dias. É isso, é essa a resposta. Não minta o diagnóstico, porque se você vai lá e dá um diagnóstico que não é verdadeiro, que você não acha que tem que ter, você vai estar queimando o teu CRM. É um direito da pessoa ter o atestado, e é um direito dela, ela dizer, eu quero ser afastada por 15 dias. Ela tem o direito de dizer que quer ser afastada por 15 dias. Você não tem que dizer que você indica o afastamento. Tá? E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas escrevem tem que ficar afastado do trabalho, e aí o perito discorda. Então, é importante você recomendar o repouso domiciliar e justificar por que você acredita que tem que ter o repouso domiciliar para subsidiar o perito do INSS nisso. Eu imagino que o que a Grace tinha falado era no contexto do INSS. A Tawana trouxe uma questão super interessante, que é a questão do peso da especialidade. Ou como que a gente acaba tendo uma demanda emocional. Isso é uma coisa que a gente acaba criando ao longo do tempo. Uma das coisas importantes, não é que é essencial, mas que é importante, é você fazer uma psicoterapia individual, você fazer supervisão com alguém, mesmo que você vá atender só em psiquiatria clínica. Você tem alguém que você vai discutir o caso. E com isso, você vai aprendendo a diferenciar o que é seu e o que é do outro. E aí, nesse processo que você vai aprendendo a separar as duas coisas, não é que você não vá empatizar com o da pessoa, mas muito do sofrimento que a gente vai carregar tem a ver com a gente começar a ressoar porque a pessoa fala uma coisa que bate com dores nossas. E a gente poder separar o que é dele, o que é nosso, e aí, doeu aqui? Doeu, mas eu tô aqui para cuidar dele, e aí na minha psicoterapia individual, na minha supervisão, no meu momento, aí eu vou cuidar de mim. Aqui eu tô para cuidar da pessoa. Isso é algo que vai sendo construído, que é uma das coisas importantes de você ter a supervisão dos atendimentos ao longo do tempo. Du, tem uma questão de timing também, de um momento que você está durante a profissão. No começo, pessoal, da profissão, muitas vezes você se coloca mais, você se dedica, você quer conhecer, você faz um atendimento de 2, 3 horas, você quer conhecer o paciente todo e tal. Que é o que eu diria, assim, que você põe os 2 pés para dentro. E aí você sofre junto com o paciente, você se preocupa, você leva o paciente para a sua cama, no sentido de ficar com insônia, pensando, meu Deus, a pessoa vai se matar, não vai se matar, será que eu fiz certo, será que não? Então, é tudo muito mais intenso. Depois, né, a gente brinca, depois de uns 2, 3 anos, as pessoas elas tendem a ter uma reação a isso, que é ficar com os 2 pés para fora. E ficam um pouco frias, né? Ficam um pouco mais, já aprenderam um pouco mais de psiquiatria, e ficam frias no sentido de se tentar se defender um pouco desse impacto inicial e coloca os 2 pés para fora da relação. Então, assim, o ideal, depois entra no equilíbrio, que o ideal é você ficar com o pé dentro e o pé fora. Um pé dentro, para você poder empatizar, ver a dor, sentir a dor, conhecer essa dor, conhecer o que está rolando, ver quanto pressão em você, e um pé fora para se manter são e atender mais vários pacientes no dia, tá? Certo?
E aí tem um limite individual e um limite do momento que você está. Pré-férias, as pessoas vão ter uma demanda gigantesca. Tem pacientes que você nem conta que você vai tirar férias e eles pioram. Sempre, né? Pré-férias vem um monte de caso novo, vem um monte de paciente grave. E aí tem momentos que você está tranquilo e não chega ninguém mais complexo. Acontece isso? Não, é que a gente acaba tendo um viés de perceber quando a gente está cansado, o pré-férias, muito mais do que nos períodos que a gente está tranquilo. Tem oscilações? Tem. E é importante a gente, na hora de pensar em montar o consultório, que o consultório não vai ter uma renda linear que o tempo todo você vai estar ganhando. Então, é importante sempre a gente pensar numa reserva financeira. Falando de reserva financeira, uma coisa importante de falar. Como que a gente declara tudo isso? A gente tem que fazer, quando é pessoa física, o Carnê-Leão, para, através do Carnê-Leão, a gente poder notificar a Receita quem são as pessoas que pagaram para a gente pelos atendimentos. Então, é essencial a gente sempre anotar o CPF de cada paciente que a gente atender. Tá? Sempre que emitir o recibo, a gente anotar recibo. Não venham com aquela coisa que o pessoal mais velho vira e fala: ah, mas atende sem recibo. A Receita cada vez mais tem mecanismos para achar como que o dinheiro circula. Essa coisa de fazer coisas fora do caixa 2, não façam esse tipo de coisa. E aí vocês podem deduzir coisas como o aluguel do consultório, gastos com ensino que tenha ou congresso de atualização ou pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Então, são coisas que são possíveis de você ter dedução. E aí você vai declarando na tua declaração do imposto de renda, no teu Carnê-Leão, e fazendo deduções. Ou então, você faz a PJ e aí você tem que ter a contratação de uma pessoa jurídica. Quanto que vale? Você tem que ver. Se você tem um trabalho que te paga o teu INSS, você não vai precisar fazer o recolhimento pela PJ. Então, é diferente do que se você tem que pagar o INSS pela PJ. Isso tudo vai variar dependendo de cada caso, e aí são coisas para você fazer uma consultoria com uma pessoa que trabalhe com contabilidade. Tá? Mas até porque a gente tem 10 minutos, só 8 minutos ainda de live, então não dá para a gente entrar com tudo isso, mas existe um programa da Receita, que é o Carnê-Leão, vocês baixam no site da Receita e declaram lá, e aí vocês têm que usar esses dados na declaração anual de imposto de renda para você deduzir. Ah, eu posso deduzir um almoço com saldo? Não, eu não posso deduzir um almoço com saldo. Mas eu posso deduzir os gastos que eu tive com fazer o cartãozinho do consultório, para fazer o receituário. Pagamento do CRM. Você pagou o pagamento da anuidade do CRM. Agora todo mundo está pagando, quem já está formando. Quaisquer congressos, você pode fazer tudo isso. Né? Só que você não pode deduzir, por exemplo, o computador que você comprou para atender as pessoas. Então, você tem que tomar cuidado com o que pode e o que não pode. No site da Receita é super difícil ver isso. E aí eu vou aproveitar que a gente tem pouco tempo, fazer uma propaganda pessoal, que é parte do motivo pelo qual o Saulo me chamou para falar hoje, que é para meados do ano, lá no consultório, eu e a Desirê, a gente vai estar organizando um curso. A gente ainda não tem o curso aberto. Eu vou colocar aqui no chat, eu vou pedir para o Saulo divulgar no YouTube, que eu não estou. A Ania Game está falando aqui que o Carnê 2021 é online, mas também pode baixar no computador. Eu prefiro a versão baixar no computador. Um abraço para a Anne, que é uma psicóloga que eu gosto bastante de trabalhar junto, tenho alguns pacientes com ela. E aí, assim, o quanto que a gente não... a gente vai estar organizando nos próximos tempos. Em primeiro tem o Facebook do consultório, Redes Psiquiatria e Psicoterapia, e o Instagram da Desirê, que é uma sócia nossa no consultório. E aí, em meados do ano, a gente vai estar divulgando um curso aberto. Eu já tenho a experiência de alguns anos fazer esse tipo de discussão com os residentes do HC, e aí a gente vai fazer um curso aberto, até pela condição da pandemia. É um curso presencial, e aí a ideia é a gente fazer, mostrando inclusive as salas de atendimento, a gente discutindo, usando role-playing, fazendo a discussão mais a miúde de
como que é essa questão de declaração, a gente pegar como que é, a gente entra no programa, você vai lá, você vai declarar o recebimento aqui, você vai ter que criar para fazer a dedução de despesa pessoal com o Congresso, você tem que fazer uma criação de uma linha específica para isso, você tem que fazer uma criação de uma linha específica para divulgação pessoal, para você colocar site custo com site que você paga todo mês, custo com outras formas de divulgação pessoal que você eventualmente vai fazer. Então, é muito importante você ter esse tipo de noção e que dá um trabalho para fazer. Tá? Sim, bastante. Eu queria responder uma última pergunta aí, ó. Jonatas, é muito desgastante a rotina, acho que já falaram, né? Especialmente com aqueles com transtorno de personalidade, borderline, histriônica. Você sabe, Jonatas, que tem um professor, né, que falava assim, border, histriônico, paciente com transtorno de personalidade, ou você tem vários no consultório ou você não tem nenhum. Se você tiver um só, uma pessoa só, essa pessoa vai te pegar de um jeito que eu já fiz. Com transtorno de personalidade, ou você tem vários no consultório ou você não tem nenhum. Desculpa, eu fiz uma besteira aqui. Pronto. Melhorou? Voltou. Então, assim, cuida, porque se você tiver vários pacientes, beleza, porque você vai conseguir colocar essas pessoas, né, dentro dessa continência que precisa ser colocada, tá? Quando eu falo continência, é um espaço afetivo que a gente tem, de espaço interno para poder olhar para as pessoas, que podem estar maior ou menor, a depender se você está doente, se está com dor de cabeça, você não está com tanto espaço interno para atender, né? Os pacientes percebem isso. Mas tem uma outra pergunta aqui do Gabriel, ó, que eu queria responder. Há um consenso de que a psiquiatria tem baixa resolução. O médico psiquiatra deve aceitar esse fato como verdade ou é um mito? Você falou duas coisas aí, na verdade. Que existe um consenso, na verdade eu acho que você está falando assim, existe um mito de que psiquiatra tem baixa resolução. Essa baixa resolução, em comparação com quem? Com o infectologista? Né? Se você pensar, sei lá, um infectologista... você vai comparar com quem? Que tipo de resolução? Cirurgião? Quando eu comecei psiquiatria, eu tinha muito essa dúvida, tá, Gabriel? Nossa, eu vou ter um ambulatório, um consultório, os pacientes super doentes, eles não vão melhorar. Será que eu vou aguentar? Eu ficava com essa questão, porque eu também achava isso, tá? Mas não é a verdade, não é a realidade. Não tô... Queria ouvir a sua experiência também, Eduardo, mas assim, é muito gratificante a psiquiatria, porque tem muito, as pessoas melhoram muito, né? Tem uma questão que é essencial. De novo, daquelas coisas que quando muitos de vocês nasceram não era verdade, que agora mudou. Em 93, 93, acho que foi publicado pela primeira vez um gráfico que é super bonitinho, que eu acho lindo, que é o gráfico do Kupfer, que é quando ele mostra que o objetivo do tratamento não tem que ser a pessoa melhorar, ela ficar menos pior. Tem que ser, o objetivo do tratamento é a pessoa ficar bem, ela voltar à normalidade. Não é ter pouco sintoma, é não ter nenhum sintoma. Quando você tem esse paradigma, você sai desse consenso que é de uma psiquiatria mais antiga, em que as pessoas enchiam as pessoas de benzodiazepínicos, davam baixas doses de antidepressivo, porque os antidepressivos causavam muito efeito colateral, para uma psiquiatria em que é muito mais próxima de um paradigma curativo. Mesmo assim, você vai ter uma percentagem de pessoas que vão ser pacientes crônicos, como numa clínica médica em que você vai ter muita gente que vai ser hipertenso. Só que você vai controlar bem a hipertensão, você vai controlar bem o diabetes, e a pessoa vai ter uma evolução boa. Se você não controlar bem a hipertensão, se você não controlar bem o diabetes, aí você vai ter uma evolução que não é positiva. Então, é essencial esse paradigma que você vai estar trabalhando, que é uma psiquiatria pós-93, e aí, 93 se discute isso num artigo no exterior. Até a gente chegar a isso, a ser incorporado para as pessoas se formando, para as pessoas que já estavam formadas e mudar o paradigma de trabalho delas, tem até hoje psiquiatras que não funcionam em cima de remissão total dos sintomas. E aí, eu vou me permitir roubar uma última consulta. O Gabriel falou
cobrar o preço inicial pela consulta, vai iniciar os preços nos anos seguintes, e que depois você não vai aumentar. Sim, é a mesma coisa que você entrar no convênio, vai ser muito mais difícil você poder ter um crescimento da tua consulta. Se você é uma pessoa que cobra R$50 na consulta, você não vai... O tempo para você conseguir chegar a cobrar R$250, R$500 numa consulta vai ser muito maior. Se você é uma pessoa que tem muitos pacientes de convênios, a chance de você conseguir ter um turnover de pacientes dos convênios para pacientes particulares é baixa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai num afã de vou ganhar dinheiro rápido, e isso vai ter um preço no teu objetivo e onde você quer chegar lá na frente. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu vou terminar respondendo a pergunta do Joatson Macedo. O que fez você escolher essa especialização? Para mim, Joatson, psiquiatria é onde você consegue chegar mais próximo da pessoa, tá? É onde você consegue chegar mais próximo do sofrimento, da dor, e é onde você mais consegue ser a própria ferramenta de ajuda. Então, para mim, assim, por que eu escolhi psiquiatria? Porque é onde você chega mais próximo de onde está a demanda, o sofrimento da pessoa, sabe? E também é tesão, psiquiatria, né? Muito tesão. A minha resposta é um pouquinho mais complexa. Passa por uma avó que estava doente na época, passa por minha experiência de psicoterapia, que, cara, era muito legal o que eu estava passando. Se eu pudesse fazer uma pessoa passar por aquilo lá, eu já ia me sentir uma pessoa feliz na vida. Teve a ver com experiências de modelos de profissionais que eram legais, teve a ver com, no estágio do internato, no INCOR, as pessoas chegavam com precordialgia atípica, todo mundo ia, troponina, não sei o quê, eu perguntava para as pessoas, tá tudo bem em casa? Você brigou com alguém? O que estava acontecendo? E as pessoas melhoravam. E eu virar e falar, cara, talvez seja isso. E a cereja do bolo foi quando teve uma paciente que chegou no quadro dissociativo e todo mundo queria mandá-la embora da benzodiazepina e tchau. E eu virei e falei, não, eu vou conversar com ela e eu vou ajudá-la a sair disso, integrando a coisa. E aí foi muito legal até que eu desci para o lanche da meia-noite e quando eu voltei, a residente, filha da mãe, tinha dado benzodiazepínico para ela, tinha chutado embora, assim encaminhar para o psiquiatra depois. Era uma paciente que estava dando trabalho e ela não queria que acontecesse isso. Então, acho que vale a pena pensar em qual que é a trajetória pessoal. Eu acho que é essencial a gente pensar nesse tipo de coisa quando a gente pensa em que profissional a gente quer ser. Du, a ganhadora do livro Psiquiatria para Generalistas desta live foi a Ananda Arruda. Ananda Arruda. Mas eu falei, todo mundo aí vai ganhar se for se inscrever lá na landing page, hein? Então, pessoal, muito obrigado, Eduardo, por estar aqui comigo. É uma honra. Eduardo foi meu preceptor de psiquiatria. Eu já queria psiquiatria na época e fiquei com mais tesão ainda, porque o Eduardo é incrível. E, gente, muito obrigado aí por toda a participação. Achei bem legal essa live. E a gente se vê nas próximas, tá? E também na pós, que começa agora dia 8 de março, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Pessoal. E eu tenho que dizer uma coisa, eu sou um cara chato da nota, e um dos 5, 10 que eu dei no ano que eu fui preceptor foi para o Saulo, e foi mais que merecido. Não dá, você não dá 10, porque era bem nerd, pelo amor de Deus, né? Eu acabava com a sua raça se não ganhasse 10. Esses caras estão bem resolvidos com isso até hoje. Né? Gente. Tchau, pessoal. Prazer.